Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso 63 a 71. Mais uma vez, uma boa noite a todos e saúdo a todos os meus irmãos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que nós meditaremos nessa noite, que verdadeiramente é o Cristo, o Filho de Deus e que intercede por nós. Que essa paz possa encher os nossos corações. Todos acharam? Lucas 22, verso 63 até o verso 71, diz assim a palavra do Senhor: Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Que Deus, irmãos, nos dê a clareza e a compreensão de sua palavra. O título desse sermão é o julgamento religioso de Jesus. O julgamento religioso de Jesus. Domingo passado, nós fomos agraciados por Deus, ao meditarmos que sim, aquilo que Jesus tinha predito, aconteceu. Pedro de fato negou o Senhor. E os eventos que vão suceder agora, eles fazem parte do julgamento do Senhor. E você vai perceber que ao longo dos domingos, nós vamos meditar etapa por etapa desse julgamento. Ao todo são 4 etapas. Essa é a primeira, é o julgamento religioso de Jesus. Em seguida vai iniciar o julgamento civil de Jesus. Ele vai ser apresentado a Pilatos, depois Pilatos encaminha ele a Herodes e, no seu último momento, Jesus retorna mais uma vez a Pilatos, mas dessa vez é de forma definitiva, é para ele ser encaminhado de fato para a cruz. Como eu disse a você, essa primeira fase, ela é estritamente religiosa. A rigor, não é por causa desse julgamento que Jesus é morto, pelos termos legais do Império Romano. Mas a razão, o cerne desse julgamento, de fato é determinante para tudo o que vai acontecer. E de fato, é o centro do porquê que Jesus está sendo perseguido, do porquê que Jesus é morto, do porquê que ele é crucificado. E é interessante que em todo esse julgamento, há uma única questão aqui a ser respondida. E essa mesma questão deve ser respondida por você nessa noite. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Há uma evidente discordância aqui, porque os religiosos tinham uma concepção sobre quem era Jesus, mas essa concepção era diferente
daquilo que Jesus realmente era. Uma coisa importante de nós termos em mente é que há uma diferença na maneira como Lucas ele vai retratar esses eventos. Se você tiver curiosidade, depois fazer um estudo comparativo e colocar os evangelhos lado a lado, você vai ver que dentre os evangelhos semelhantes, conhecidos como sinóticos, Lucas, ele é o que mais vai divergir nesse relato. E é importante dizer para você que isso aqui não se implica em discordância, não significa que há uma incoerência na palavra de Deus, mas sim que Lucas, ele tem um enfoque muito intencional. Então, uma vez que nós estamos meditando no Evangelho de Lucas, entenda que mais do que relembrar o que aconteceu no julgamento de Jesus, o nosso desejo nessa noite é entender o que Deus quer falar conosco por meio da sua inspiração, por meio do seu servo, pelas mãos de Lucas, ao registrar esse evento. Uma coisa que vai ficar bem claro para você, ao perceber esses detalhes, é que Lucas, ele omite muitas coisas do relato do julgamento. Quando nós comparamos e fazemos essa análise, nós percebemos que Lucas omite várias coisas. Se pudesse fazer assim uma comparação com os nossos dias, talvez o Evangelho de Lucas não seria a base para o filme do Mel Gibson, né? Porque ali há uma grande ênfase no sofrimento físico de Jesus. Mas Lucas, ele não está enfocado naquilo que Jesus está sofrendo fisicamente, pelo menos não nesse momento. O seu detalhe, mais do que sofrimento físico, mais do que as arbitrariedades do julgamento, e houveram muitas arbitrariedades, o que Lucas está enfatizando, irmãos, é a identidade de quem está sofrendo. Mais do que trazer detalhes do sofrimento de Jesus, Lucas está se importando mais com quem é esse que está sofrendo. Em outras palavras, mais do que estar preocupado com a injustiça dessa pessoa que está sendo julgado, Lucas está preocupado em nós reconhecermos quem é essa pessoa que está sendo julgada. Então é a identidade de Jesus que importa aqui, é saber definitivamente quem é Jesus. E ao retratar Jesus perante o Sinédrio, ele não está procurando sensibilizar os leitores por meio da narrativa, mas conscientizá-los: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Você entendeu? O interesse aqui não é humanizar Jesus, porque está claro que Jesus é humano, ele está sofrendo, e ele está sofrendo uma dor real, física e psicológica. A grande questão aqui é reconhecer que esse Jesus que é homem, ele não é apenas homem, ele é divino, ele é Deus, o próprio Deus. Então, para nós meditarmos, nós vamos perceber que há um movimento nesse relato. Do verso 63, e você pode acompanhar na sua Bíblia, até o verso 65, nós temos aí o humilhante tratamento que é dado a Jesus. Jesus, ele experimenta um humilhante tratamento. Do verso 67, melhor dizendo, do verso 66 até o verso 69, nós temos aí o interrogatório hipócrita de Jesus. Nós perceberemos que aqueles homens não estão interessados em saber da verdade. E por fim, do verso 70 até o verso 71, nós temos o julgamento incrédulo.
Jesus é sentenciado por aqueles homens, Jesus é condenado por aqueles homens, e a condenação é blasfêmia. Então, começando a partir do verso 63, diz assim a palavra do Senhor: os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Você lembra do domingo passado? Verso 54, o pastor Ian nos falou que Jesus foi conduzido à casa do sumo sacerdote. Durante a madrugada, e isso não é registrado em Lucas, somente nos outros evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele experimenta um interrogatório privado e ilegal. Uma espécie de interrogatório extraoficial, na madrugada, no meio da madrugada. E o único propósito de todo esse interrogatório é incriminar Jesus. Eles chegam a tal ponto de chamar falsas testemunhas, porque eles estão de alguma forma querendo incriminar Jesus, no meio da noite, no meio da madrugada. E o verso 63, na parte A: passada essa noite, após Pedro negar o Senhor, diz que os homens que detinham Jesus zombavam dele, rejeitavam. Jesus de fato experimentou, irmãos, um tratamento terrível. E 3 expressões Lucas se utiliza aqui. Na sua Bíblia, CANAA, está traduzido aí por: zombavam dele, davam-lhe pancadas, e no final do verso 65, diz que diziam muitas coisas contra ele, blasfemando. São 3 expressões que são utilizadas aqui, e que Lucas se restringe apenas a mencioná-las, sem entrar em detalhes, mas nos dando conta, irmãos, que Jesus padeceu na mão desses homens. Jesus sofreu na mão desses homens. A primeira palavra significa que Jesus experimentou zombaria. Sabe quando nós escrevemos uma carta oficial para alguém, para alguma autoridade? A gente diz assim: prezado senhor fulano de tal, porque nós reconhecemos aquela pessoa. Mas a expressão que é usada aqui e a maneira como Jesus é tratado é: Jesus foi menosprezado. Ou melhor dizendo, Jesus foi desprezado. Você entende? E se você entender de quem nós estamos falando, isso ganha um peso infinito. O nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade, ela foi menosprezada, ela foi desprezada, ele foi ridicularizado, zombado pelos homens. Foi isso que aconteceu com o Senhor. Em nossos dias, há até um tipo penal que se chama bullying, né? Bullying nada mais é do que uma intimidação insistente, constante, de uma agressão física ou psicológica. Por vezes é brincadeira de mau gosto. Pois então, Jesus sofreu de fato, realmente, agressões não apenas físicas, mas psicológicas. Não foram apenas pancadas, mas foram ofensas verbais e coisas graves. Foi isso que Jesus experimentou. O texto diz também que davam-lhe pancadas. Aqui representa um espancamento. A expressão aponta, irmãos, em bater. Mas não é simplesmente bater, mas é bater até retirar a pele.
é ao ponto de tirar a pele. Jesus foi espancado e também foi insultado e blasfemado. Mas é interessante, como eu disse a você, Lucas, ele não está querendo nos sensibilizar, porque esse não é o ponto mais importante. Tanto que no verso 65, e você pode conferir, ele diz: e muitas outras coisas diziam contra ele blasfemando. Ou seja, o verso 64 é só um exemplo. É coisas muito piores, é coisas muito mais graves que Jesus experimentou. E quando você vai olhar, por exemplo, para os outros evangelhos, e eu peço que você, por gentileza, abra o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, verso de número 16, diz assim: então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, reuniram toda a tropa, é Marcos 14, esse daqui é perante Pilatos, Marcos 14, verso de número 63, o sumo sacerdote, rasgando as vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize, e os guardas davam-lhe bofetadas. Marcos ainda é mais detalhista. Marcos chega a descrever que não apenas bateram no Senhor, não apenas ofenderam o nosso Senhor, mas também cuspiram nele. Irmãos, se existe uma coisa degradante para uma pessoa, é você ser cuspida por outra, né? Você concorda comigo? Ele foi cuspido, mas tudo isso, irmãos, cumprindo exatamente tudo aquilo que o Senhor já havia falado que iria acontecer. Lucas 18, verso 31, ele já havia alertado os seus discípulos, dizendo, chamando os 12 para um lado, Jesus lhe disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Tudo o que está acontecendo não é surpresa para o Senhor, porque Ele já sabia que Ele iria passar por toda essa humilhação, por tudo isso. O verso 64 exemplifica dizendo: colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetizem quem foi que bateu em você. Você já viu aquela brincadeira infantil? Porque a ideia de zombar, a raiz dela significa brincar, mas não brincar de uma maneira boa, mas de uma maneira negativa. Você já viu aquela brincadeira pata cega? Só que essa brincadeira, ela é um tanto ingênua, mas o que Jesus está experimentando aqui, é tal como aquelas pessoas que são linchadas. Às vezes a gente vê os vídeos, e as reportagens, e a pessoa está coberta, e o rosto dela está coberto, e às vezes a própria mão dela está coberta,
para proteger o rosto, e aquela pessoa está experimentando chutes, pontapés, socos, e ela não sabe quem é que está agredindo ela. Foi isso que o nosso Senhor experimentou. E em meio a tudo isso, a ridicularização. Jesus, tu não é o profeta? Tu não é aquele que sabe das coisas? Então diz agora quem é que está te batendo. Com o rosto coberto, eles socavam ele e diziam: quem está te batendo? Quem é? Quem é? Adivinha, adivinha. Era isso que estavam fazendo com o Senhor. Isso nos faz lembrar, irmãos, que esse Jesus aqui que está sendo ridicularizado, que está sendo de alguma maneira satirizado, é o mesmo Jesus que, enquanto ele caminhava em uma multidão, uma mulher que sofria há anos de fluxo de sangue tocou na ponta de suas vestes, e ele sentiu o toque dela e reconheceu quem havia tocado, quem o havia tocado, e curou aquela mulher. É esse mesmo Jesus que Lucas registra esse episódio, e agora ele está passando por isso. Jesus, quem é que está te tocando agora? Quanta injustiça, irmãos, quanta maldade, quanta crueldade. Pergunto a você, olhando para a realidade dos nossos dias, qual é o potencial de mal que o homem pode fazer? Me diga. Você tem acompanhado os noticiários dos nossos dias? O que os homens são capazes de fazer de tamanha maldade que há nos seus corações? Qual é o limite da maldade do coração humano? Sabe qual é a resposta? Está aqui. Crucificaram o próprio Filho de Deus. Está aqui. O que o pecado do ser humano é capaz de fazer. Crucificaram o próprio Salvador. Crucificaram o próprio Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, toda inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quanta injustiça, quanta maldade, quanta perversidade, quanta crueldade. Jesus está sendo acusado por aquilo que ele está sofrendo. A acusação dele é de blasfêmia, mas é ele que está sofrendo a blasfêmia. Quanta injustiça, né? Bom, o texto segue, e depois de relatar esse tratamento, Lucas registra o interrogatório, e é um interrogatório hipócrita. Diz o texto que, verso 66, logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. A pergunta é simples: quem é você, Jesus? Você é o Cristo? Diz logo se você é o Cristo. Lucas fala que essa reunião se deu logo pela manhã. E quando você vai comparar com os outros evangelhos, você vai perceber que houveram reuniões pela madrugada e houve essa segunda reunião pela manhã. Lucas registra só essa segunda reunião. Por quê? Porque é essa que é a reunião oficial. Só que ela foi feita, irmãos, só de fachada. É só para cumprir tabela. É só para cumprir a formalidade e dar o ar de legalidade. Isso por vezes acontece. A gente percebe isso acontecendo em nossos dias. Um julgamento cuja sentença já havia sido decidida, muito antes do seu fim. Esse tribunal religioso, ele é realizado junto ao sinédrio. E Lucas registra aqui quem são essas pessoas que compõem o sinédrio: os anciãos do povo, os principais sacerdotes e os escribas.
Esses homens, tão logo quando o dia amanhece, para cumprir a formalidade da lei, conduzem Jesus junto ao sinédrio, e então, nesse momento, para dar aparência de legalidade no procedimento, e também para forjar uma acusação contra Jesus, para encaminhá-lo para Pilatos, eles fazem essa reunião formal, esse julgamento formal. É diante desse julgamento, viciado, contaminado, totalmente parcial. Por que isso? Porque se você abrir em Lucas 22, no mesmo capítulo, olha o que diz o verso 2: os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus. Havia, irmãos, imparcialidade nesse julgamento? Nenhuma. Havia nenhuma imparcialidade. As perguntas são bem precisas. Se consiste em 2 aspectos: perguntar se Jesus é o Cristo, e segundo, se Ele é o Filho de Deus. Quanto a isso, irmãos, são perguntas coerentes, não há nenhum erro, são exatas, precisas, objetivas. O grande problema é que eles não estão interessados na resposta, eles não estão interessados na verdade. E Lucas, ao registrar tudo isso, deixa muito claro que o assunto em questão aqui é cristologia. Volto a dizer, quem é Jesus? Quem é Jesus? Verso 67, parte B diz: então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão a resposta. Ou seja, vocês não estão interessados, vocês estão apenas disfarçando as suas intenções, vocês estão apenas procurando, por meio dos seus ardis, um meio de dar vazão a toda a perversidade do coração de vocês. Vocês não estão interessados em conhecer a minha pessoa. Não adianta o que eu fale para vocês. Eu posso avançar toda essa madrugada, eu posso chegar ao próximo dia, e vocês não acreditarão, independente de tudo que eu falar, independente do que eu perguntar a vocês. E convenhamos, irmãos, aqueles homens já tinham ouvido muitas coisas sobre Jesus, e eles já tinham visto muitas coisas que Jesus havia realizado. Qual era o problema? Eles não criam, eles eram incrédulos. Jesus diz: não importa o que eu diga, não importa o que eu pergunte. E talvez você faça o seguinte questionamento: mas como assim, pastor? Não importa o que pergunte? Jesus perguntar? Sim, até isso aconteceu. De que maneira? Jesus fazia perguntas, para que por meio dessas perguntas eles fossem conduzidos a uma reflexão e chegassem à conclusão: ele diz a verdade. Mas nem assim eles reconheciam. Eu não sei se você se recorda, mas isso aconteceu em Lucas, capítulo 20, e você pode conferir. Lucas capítulo 20, verso de número 2, eles estavam perguntando com que autoridade Jesus fazia essas coisas, e quem deu autoridade a Jesus. O verso 3 diz: Jesus respondeu: então eu vou fazer uma pergunta a vocês, digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde Jesus era. De onde era o batismo de João. Se eles levassem a cabo a pergunta,
eles chegariam à conclusão de quem era Jesus, e de onde era o batismo de João Batista, e quem era Jesus. Mas eles não estavam interessados. Meus irmãos, isso nos faz relembrar que o coração do ser humano, o seu coração e o meu coração, e não apenas desses homens aqui, ele é naturalmente obstinado. O nosso coração, ele é naturalmente inflexível, endurecido, enganoso, completamente cheio de si. Se tirar o Espírito Santo de Deus da sua vida, para você que é um crente, se isso fosse possível, nada lhe distinguiria dessas pessoas. Se não fosse o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, definitivamente nós estaríamos perdidos, inconscientes, continuaríamos mortos, insensíveis, endurecidos a toda a verdade de Deus. Essa é a condição natural de todo ser humano, e a gente não deve se espantar com essa triste realidade do coração do ser humano. Pelo contrário, devemos ser relembrados, irmãos, diante disso, que definitivamente, como diz Romanos capítulo 3, verso 10, não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Você entende isso? Mas esses juízes já não eram mais juízes, eram descaradamente acusadores, assumindo o papel de advogados de acusação. Para que você tenha noção do absurdo, a lei judaica dizia que para um julgamento de pena capital, não poderia ter julgamento durante a noite. O que aconteceu? Durante a madrugada, Jesus foi interrogado. Segundo a lei judaica, um julgamento de pena capital deveria ser realizado por meio de 2 audiências, e essas audiências deveriam acontecer em dias diferentes, deveriam acontecer durante o dia, e não poderia acontecer no dia de festividades, ou na véspera de um sábado. Irmãos, tudo isso estava acontecendo. Em um julgamento normal, o que se deveria considerar primeiro seriam os motivos que seriam relevantes para absolver aquela pessoa, a sua absolvição. Mas o que eles estão considerando? Eles estão indo atrás de testemunhas para condenar Jesus. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. E em caso de blasfêmia, era necessário que o acusado amaldiçoasse o nome de Deus. E nada disso estava sendo observado. Você quer observar? Quer ter apenas um vislumbre? Olha o que diz Marcos capítulo 14, que é Marcos que traz detalhes. Marcos capítulo 14, verso 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Vamos atrás de alguma coisa para condenar. Vamos atrás de alguma coisa para condenar. Após ser zombado como um falso profeta, profetiza quem foi que te bateu. Depois de ser questionado se ele era o Cristo, o Senhor vai além. Além de responder, não adianta o que eu diga, nem o que eu pergunte, vocês não vão acreditar. Jesus então, irmãos, aponta
categoricamente para a sua exaltação. E esse talvez seja o texto mais importante da nossa meditação. Verso 69, que diz: desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Não adianta o que eu diga para vocês e nem o que eu pergunte, mas saibam de uma coisa: desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Isso é uma profecia. Isso é uma profecia, irmãos, que é um combinado de outras profecias. Uma delas nós já lemos em Daniel 7. Mas eu peço que você abra, por gentileza, o Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Daniel capítulo 7, verso 13 e verso 14, que é de onde vem essas palavras de Jesus. Daniel 7, verso 13 e verso 14, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Lembra do que o pastor Ian falou no último domingo? Você anotou os pontos do sermão? Você lembra que ele disse que havia uma espécie de uma regressão da queda, de um passo a passo da queda? A primeira coisa que Pedro negou foi a sua identidade. A primeira coisa foi o seu relacionamento com o Senhor. A segunda coisa, a sua identidade. E terceiro, a sua consciência. Agora, tenta lembrar do sermão e da negação de Pedro, e agora faz um paralelo e coloca lado a lado Pedro e Jesus. Enquanto Pedro, quando foi questionado se ele era um discípulo de Jesus, e ele negou todo o relacionamento, todo o conhecimento, toda a identificação que ele tinha com o Senhor, Jesus não se acovarda como Pedro, mas ele diz: eu sou o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, que se assentará à destra do Deus Todo-Poderoso. Enquanto nós temos um Pedro que nega, nós temos um Senhor que por nós, em nosso favor, Ele não nega a sua missão. Jesus, Ele não nega o seu relacionamento com o Pai, Ele não nega a sua identidade e nem abandona a sua firme consciência e convicção da verdade, de quem Ele é de verdade. E em meio à sua humilhação, em meio a toda a expectativa messiânica que aqueles homens tinham a respeito de Jesus, Ele diz: eu não sou apenas um profeta, eu não sou nem apenas um Messias humano, mas eu sou o Filho de Deus, eu sou divino. Por que é importante, irmãos, nós entendermos isso? Porque esse Jesus agora que está sendo julgado pelos homens, chegará um dia em que Ele julgará todos os homens e julgará toda a humanidade, como nós lemos em Daniel 7, como nós lemos no Salmo 101, Salmo 110.
Daniel capítulo 7, se você voltar um pouquinho no verso 9, diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Jesus está dizendo: vocês estão me julgando agora, mas chegará o dia que todos vocês serão julgados, porque eu sou o Filho de Deus, e é por meio de mim que o Pai julgará todo o mundo. Eu não sei se você percebeu a expressão que Jesus usa. Ele diz assim: desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita. Desde agora. É como se o Senhor Jesus já estivesse não apenas olhando para a sua humilhação, mas olhando para os eventos que hão de suceder imediatamente, daquilo que em breve irá acontecer. E aqui é importante, irmãos, porque há sim, no imaginário e no pensamento de boa parte das pessoas, quanto à escatologia, de que Jesus definitivamente se reinará apenas em um milênio futuro. Mas esse texto aqui é mais um dentre tantos textos que nos evidenciam que Jesus, Ele reina, e o seu reinado, Ele assume o trono de seu reinado após a sua ressurreição, após a sua ascensão. Jesus, Ele sobe aos céus, e nesse exato momento, irmãos, Ele está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, à destra do Deus Pai. Jesus está retratando aqui a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua coroação. E Marcos, mais uma vez, que é paralelo, ele vai além. Ele não retrata apenas esses episódios imediatos que iriam se suceder após a sua morte, mas Marcos vai além. Marcos 14:62 diz: Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens dos céus. Jesus, conforme registrado em Marcos, ele retrata não apenas a sua coroação, mas ele fala também: um dia eu voltarei entre as nuvens. Um dia eu voltarei entre as nuvens. Quem é Jesus? Jesus é o descendente de Davi, o Filho do Homem, o Rei Altíssimo. O que significa Rei Altíssimo? Ele é o Rei que está assentado num alto e sublime trono, acima de tudo e de todos, reinando glorioso eternamente. Esse é o Senhor Jesus. Uma posição de honra, uma posição de autoridade que é experimentada nesse exato momento. Você que faz parte dessa igreja, se Jesus não voltar até lá, quando nós finalizarmos o Evangelho de Lucas, imediatamente nós seguiremos para o segundo tomo desse livro, que é a continuação, é o livro de Atos. E no livro de Atos, a gente tem as evidências daquilo que Jesus já está exercendo, nesse exato momento. Você quer ver? Olha o que Pedro vai relatar sobre a condição de Jesus atual. Atos capítulo 2, verso 32. Acompanhe e confira. Atos 2, 32. Até o verso 36. Atos 2, 32 até o 36. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor. Olha o Salmo 110 aqui novamente: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É o que o Senhor é. Ele é o Senhor e Cristo. Atos capítulo 5, algumas páginas adiante, verso 31. Mais uma vez, Atos 5:31. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E Atos capítulo 7, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que morreu por amor a Cristo, Estevão. Atos 7, capítulo 55 e 56. Olha o que diz o texto: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E o que ele mais viu? O que está na sua Bíblia? O que Estevão viu, irmãos? Ele viu Jesus. E Jesus está onde? Ele estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Onde é que Jesus está? Jesus está reinando à direita, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas como disse a você, esse interrogatório hipócrita não poderia resultar em outra coisa senão em um julgamento injusto, fruto da incredulidade. A pergunta consistia: se Jesus era o Cristo. Jesus admite, não apenas que Ele é o Cristo, mas que Ele é o Filho do Homem, profetizado por Daniel capítulo 7, mas que Ele também é o Filho de Deus, à destra, conforme o Salmo 110. Títulos, irmãos, que são inconfundíveis, que vão para além de um mestre, de um sábio e de um profeta, como muitos hoje em dia ainda reconhecem Jesus. Quem é Jesus? É um sábio, é um grande profeta, como dizem o islamismo, por exemplo, um grande profeta. Mas Jesus, em sua resposta, Ele vai além, porque quando Ele responde, a pergunta seguinte é: todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Eles haviam perguntado apenas se Ele era o Cristo, mas agora, todos, unanimemente perguntam, então você é o Filho de Deus? Uma nota aqui é importante. Às vezes a gente encara como absolutamente sinônimos, Messias e ser Filho de Deus. Mas há algumas diferenças, como por exemplo, reconhecer-se como Messias. Muitos naqueles dias se reconheciam como Messias, e nem por isso eram condenados. Não apenas antes de Jesus, mas até mesmo depois de Jesus, por conta da expectativa messiânica que havia, muitos homens ao longo da história se levantaram dizendo, perante o povo judeu: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Havia a compreensão de que sim, o Messias era alguém enviado diretamente de Deus, como uma mensagem especial, e um homem que seria acima de todos os profetas. Mas quando Jesus diz que Ele estará assentado à direita, à destra, que Ele é o Filho do Homem,
Jesus não está apenas se colocando como um homem, mas definitivamente, categoricamente, Ele está declarando: eu sou Deus, eu sou divino, eu sou divino. E é aqui que está a blasfêmia, irmãos. A blasfêmia está em Jesus declaradamente assumir a sua natureza divina. Todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. As palavras de Jesus levaram seus opositores a uma conclusão lógica e óbvia: eu sou o Filho de Deus. Diante do questionamento, a primeira declaração pública de Jesus, clara de que Ele é o Filho de Deus, leva-o à morte. Aqui Jesus está falando não apenas para um grupo, mas Ele está se expressando publicamente a todo o povo: eu sou, eu sou, eu sou. Ele é. Por quê? Porque agora sim chegou o momento de Ele morrer. É por isso que Ele guardou esse mistério. É por isso que por vezes Ele pedia segredo. É porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas nesse momento a sua hora chegou. E Ele declara abertamente. E aqueles homens que estavam em busca de testemunhas e falsas testemunhas, não tem dúvidas. A gente não precisa mais. Jesus foi pego em flagrante. Ele está falando abertamente quem Ele é. Ele é digno de morte. Ele precisa morrer. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês falaram a verdade, vocês acertaram, essa é a conclusão lógica, e como disseram, eu sou o Filho de Deus. Qual é o crime? Segundo eles, blasfêmia. Qual é a blasfêmia de Jesus? Ser alguém consciente de quem Ele era e declarar abertamente: eu sou quem eu sou o Filho de Deus. Ele é verdadeiramente, irmãos, quem Ele disse ser, o Filho de Deus. Jesus não poderia mentir, e nesse exato momento, no momento sublime, reservado por Deus Pai, desde a eternidade, Ele fala abertamente da sua natureza, perante todos os homens. Você lembra da parábola dos lavradores maus? Foi o pastor Ian que pregou essa parábola. A gente está diante dela aqui materializada. O dono da vinha arrendou, e os lavradores espancaram um a um dos profetas. E na quarta vez, o dono da vinha envia o seu próprio filho. E o que os homens fazem? Matam o filho do dono da vinha. É a parábola se cumprindo, de Lucas capítulo 20. Eles estão matando o Filho de Deus. De que maneira podemos aplicar essas verdades na nossa vida? Pensando no propósito daquilo que Lucas, inspirado por Deus, quis transmitir a todos nós. Irmãos, meditamos aqui sobre o julgamento religioso de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Nesse exato momento, nessa noite, Jesus está sendo julgado pelo seu coração. E Jesus pode estar sendo julgado no seu coração. E eu lhe pergunto, com toda a sinceridade, no tribunal do seu coração, quem é Jesus? No tribunal do seu coração, você perguntando para Jesus: Jesus, Tu és o Cristo?
E Jesus está te respondendo nessa noite. Qual é a tua decisão diante das palavras de Jesus? Talvez você muito habilmente, facilmente, rapidamente responda: é óbvio, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Se de fato você acredita nisso, então ouça com muito mais atenção. Se você de fato acredita de que Jesus é o Filho de Deus, nessa noite, você tem que tomar uma decisão muito séria na sua vida, de que a coisa mais importante da sua vida é conhecer esse Jesus, é conhecer os ensinos desse Jesus, é amá-lo mais do que tudo e obedecê-lo a cada momento e instante da sua vida. Só se você de fato acredita que Ele é o Filho de Deus. Se você está lutando por fazer isso, bem-vindo. Você é um cristão, um pequeno Cristo, um seguidor desse Cristo. Se você não vive dessa maneira, cuidado, você está apenas se enganando. Você não é um seguidor de Jesus. Quem é Jesus para você? Porque quem é Jesus para você vai implicar em toda a sua vida, em tudo aquilo que você acredita e em tudo aquilo que você faz, vai ser impactado por essa verdade gloriosa. Quem é Jesus no tribunal do seu coração? Segunda aplicação, o verso 69 diz: desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Você que é o meu irmão, olhe para mim, não se esqueça disso. Onde é que Jesus está? Desde agora, o Filho do Homem está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Onde é que está o teu Senhor? Ele está reinando sobre todas as coisas. Se você crê, meu irmão, nunca se esqueça, olhe para Jesus e lembre-se, Jesus está reinando. Se você todos os dias for lembrado dessa verdade, você será uma pessoa muito feliz, porque as adversidades vão vir na sua vida, as lutas vão vir na sua vida, muitas coisas vão acontecer e se suceder na sua vida, mas o seu olhar vai estar fixo em Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele é poderoso. Ele é poderoso. A cruz, irmãos, é apenas parte da história. A consolação está também no fato de saber que Ele venceu a morte, e saber que Ele está à destra de Deus Pai. Ele venceu, e como diz Romanos capítulo 8, verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Sabe quem está intercedendo por você? O Senhor. É Deus que intercede por você. Quem vai te separar desse amor? Quem tentará acusação contra você? Quem vai te condenar? Quem vai te separar? Irmãos, se Deus é por você, quem será contra você? Quem será contra você? Isso nos alimenta, irmãos, alimenta a nossa esperança e faz com que a gente viva contente no Senhor, feliz no Senhor, com os olhos fixos no Senhor, como diz Hebreus capítulo 12,
O autor aos Hebreus nos fala essa mesma verdade, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Você está triste? Está desanimado? Olha para Jesus, olha para Cristo, lembra de tudo que Ele passou por você, mesmo injustamente, e lembra de que Ele está vivo e que Ele está reinando, e que Ele intercede por você. Quando nós temos em vista isso, a luta contra o pecado passa a ganhar uma dimensão maior, porque nós vamos resistir até o fim, porque Ele também suportou em nosso lugar. Terceira aplicação: persevere, meu irmão, desde agora, persevere então, espere em Deus. Seremos perseguidos, seremos ridicularizados, seremos odiados, seremos mortos. Quando nós falamos de perseguição, também por conta de uma concepção escatológica, muitas pessoas vão dizer assim: não, crente não vai ser perseguido não. Irmãos, essa semana, um jovem, dizer assim, de 31 anos, foi assassinado nos Estados Unidos, com um tiro no pescoço. Qual foi a razão do objeto da execução dessa pessoa? As suas palavras. É por aquilo que ele falava. Eram as suas palavras. Particularmente eu não conheço tanto a história desse homem, Charles Kirk, mas ele morreu aos 31 anos. Curiosamente, né? Mais ou menos ali por volta da idade do Senhor quando morreu, por volta dos 33, 36. Uma pessoa que não se envergonhava, uma pessoa que ousadamente pregava, uma pessoa que não temia pela sua própria vida, mas enfrentava combativamente, talvez com as palavras apropriadas. Não sou nem juiz para julgar, porque nem acompanhei, mas nada legitima aquilo que aconteceu contra ele. Ele era um cristão, e ele estava pregando sobre Cristo, e anunciando as verdades de Cristo. Meus irmãos, diante das injustiças do mundo, das arbitrariedades, dos abusos, de toda malignidade, por favor, não seja um covarde que se cala, mas seja alguém que permanece firme, ainda que lhe custe a vida. Esse é você? No Brasil, ainda temos uma liberdade, mas vou lhe dizer uma coisa: basta você ler alguns comentários e você vai perceber o ódio que os evangélicos, o ódio que as pessoas estão criando e estimulando dos evangélicos. Onde é que você acha que isso vai dar? Você acha que vai melhorar? A sua esperança está no Trump? Sabe para onde nós devemos olhar num momento como esse? Para um trono alto e sublime, e sermos lembrados de quem está sentado à direita do Todo-Poderoso. É Jesus. Isso é um anacronismo, tentar trazer Jesus aos nossos dias, para os nossos tempos. Mas fazendo esse exercício,
de reflexão. Se Jesus estivesse em nossos dias, irmãos, com certeza ele seria muito odiado. A pergunta que fica: será que nós estaríamos tal como esses religiosos, que em nome de Deus, e se valendo da palavra de Deus, estaríamos condenando o próprio Filho de Deus? Por talvez ser duro demais o seu discurso, difícil demais. É uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar. E por fim, uma advertência a você que ouviu tudo isso. Ao passo que essa palavra, desde agora, ele está assentado à direita, nos traz esperança, ela também traz uma advertência. E é essa advertência: chegará um dia que eu e você estaremos curvados diante desse trono e seremos julgados por esse Jesus. E não vou ser eu, não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, não vai ser ninguém, mas vai ser você diante de Deus, prestando contas da sua própria vida, de tudo aquilo que você fez de bem e de mal. Em resumo, daquilo que você acreditou sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.